primeiro ponto aqui é a questão de atualização de software. Então a gente vai clicar aqui no símbolo do forninho, ferramentas, informação do tipo de software. E aqui no nosso caso, esse equipamento ele já está na última versão. Se ele não estivesse na última versão, a gente vai desligar o equipamento, inserir o pendrive com a última versão na entrada USB, que está localizado na parte inferior do equipamento. Liga o equipamento. E ele vai iniciar a atualização de forma automática, tá? E o tempo da atualização depende da versão que o equipamento estava anteriormente. Termina a atualização de software, vai aparecer a tela principal do nosso equipamento. Então, se a gente quiser conferir se o equipamento foi atualizado mesmo, a gente vai lá no símbolo do forninho, ferramentas, informação do tipo de equipamento e software. Ele vai mostrar aqui a última versão para nós. Atualização, agora nós vamos entrar dentro do nível de serviço. Então, nível de serviço, vamos digitar nossa senha. E dentro do nível de serviço, agora a gente vai verificar o volume atual do gerador de vapor e a temperatura máxima da PCB. Então, vamos acessar diagnóstico, dados em tempo real, água, e aqui ele vai mostrar para nós o volume atual do gerador de vapor. Então, ele vai mostrar o volume atual, o volume máximo e o volume mínimo, tá? Então, no nosso caso aqui, o volume de 5.5, tá? Então, esse é o volume atual do nosso gerador. Saindo dessa tela, vamos entrar em sensores e vamos registrar no nosso checklist a temperatura máxima da nossa PCB, que no nosso caso aqui, 84.1, tá? Então, essa é a temperatura máxima que nós vamos registrar no checklist. Além disso, agora a gente vai verificar o filtro. Então, vamos retirar o filtro de ar. Lembrando que em equipamentos de mesa, o filtro fica na parte inferior. Em equipamentos de piso, o filtro fica na parte de trás do equipamento. Então, são dois filtros em equipamentos de piso, tá? Então, vamos tirar o filtro. Então, vocês precisam verificar se o filtro está limpo. Se ele não estiver limpo, vocês precisam lavar ele. Lembrando que lavou e ele começou a se desfazer, está na hora de substituir o filtro, tá? Vocês já podem fazer isso durante a preventiva. Fez a limpeza do filtro, antes de devolver ele no local, peguem uma lanterna, pode ser a do celular mesmo, e ilumine a parte de baixo aqui para vocês verificarem se o cooler está limpo, se ele está livre de poeira ou qualquer outro resíduo. Se ele estiver muito sujo, vocês precisam retirar o cooler e fazer a limpeza dele, ok? Depois dessa verificação, se o cooler está limpo e o filtro também, instalem o filtro novamente no equipamento. E agora, para saber se o cooler está funcionando, vocês precisam selecionar um modo de cocção, porque o sistema de refrigeração ele só é ativado quando vocês selecionam um modo de cocção. Então, vamos selecionar ar quente, vamos colocar um tempo aqui, 300 graus, e vamos aguardar a temperatura subir e o cooler começar a funcionar. No meu caso aqui, ó, o cooler já está girando. Quando eu coloco a mão aqui na parte de baixo, eu consigo sentir a ventilação do cooler. Vamos entrar agora em diagnóstico, tempo de uso, modos, e nessa tela nós vamos pegar a informação do tempo total de uso da unidade e o tempo total das 4 principais lavagens, que são rápida, econômica, média e forte. Então, nós vamos somar as horas dessas 4 lavagens e vamos dividir pelo tempo total de uso da unidade. E essa relação tem que ser superior a 10%.
Se ela não for superior a 10%, anotem isso no seu checklist, pois isso é uma observação com relação à parte de lavagem que vocês vão ter que passar no final do atendimento para o cliente. Do cálculo, né, de lavagem que a gente acabou de fazer, a gente também vai verificar a tela de limpeza do equipamento. Então, aqui na tela inicial do forno, vamos clicar no símbolo de lavagem, né? E aqui ele vai aparecer a barra de estado de manutenção. Se o nosso cálculo for menor que 10% e essa seta aqui do estado de manutenção não estiver no verde, é porque o cliente não está lavando o equipamento de maneira correta. Então, você precisa orientar ele no final do checklist de preventiva sobre a lavagem. Agora a gente vai verificar se a câmara de cocção está limpa. Então, a gente pode usar essa barra de limpeza para verificar isso inicialmente. Então, se essa seta estiver aqui na área verde, significa que a câmara de cocção está limpa. Porém, a gente também precisa verificar isso de maneira visual. Então, abrir a porta da câmara de cocção e verificar se não há gordura encrustada dentro da câmara de cocção, tá? Se houver alguma gordura mínima, ok. Porém, se houver muita gordura carbonizada ou não for possível ver praticamente nada do inox do equipamento, o equipamento vai estar muito sujo para a gente continuar a etapa de preventiva. Então, a gente vai ter que fazer uma lavagem antes, seja ela uma lavagem rápida ou econômica. Outro ponto é importante verificar se o ralo está posicionado aqui dentro da câmara de cocção. Se ele não estiver, você precisa anotar na sua OS ou no checklist para depois a sua empresa passar um orçamento para o cliente com relação ao ralo. Outro ponto importante também é olhar se na câmara de cocção não há nenhum indício de corrosão ou manchas, né, aqui dentro no inox, né, dentro da câmara de cocção, ou até mesmo aqui nos trilhos ou no carrinho, em caso de 201 e 202. Vamos verificar agora o painel, né, painel e as placas. Então, a primeira coisa é verificar se essa vedação aqui, ela está intacta, a vedação do display, tá? E o outro ponto é verificar se não há indícios de umidade ou gordura aqui na parte interna, tanto na parte do painel quanto na parte das placas, tá? Então, para verificar, vocês vão precisar retirar essa capa, a capa de proteção, e aqui vocês vão ter acesso ao display e a MMI, tá? Então, verifiquem se não há indícios de gordura ou umidade aqui dentro e aproveitem também e verifiquem se o cabo TFT está conectado de maneira correta, tá? Então, verifique se os cabos do display também estão conectados, tá? E feita essa verificação aqui, verifiquem a PCB principal, tá? Então, olhem pela parte interna se não há umidade. Se necessário, utilize uma lanterna para melhorar a visibilidade aqui da parte interna dos componentes e você conseguir verificar realmente se não há indício de gordura na placa de comando do equipamento. Vamos falar agora sobre o ajuste da porta do equipamento. Então, tem 3 medidas aí padrões. A primeira é a distância aqui da lateral direita, né, da porta e da lateral. Então, essa distância aqui em equipamentos SI é de 17 milímetros, então a gente pode usar um paquímetro para medir essa distância. Ó, 17 milímetros. Se tiver fora desse ajuste, vocês podem realizar o ajuste da porta por esses 3 parafusos na parte superior. Já em equipamentos SH, a distância correta aqui é de 13 milímetros. E para esses equipamentos, vocês podem usar a cabeça desse parafuso aqui como referência. Então, vocês podem tirar esse parafuso e passar ele aqui, ó. E aí, a cabeça dele é o ajuste certinho da porta. Além dessa medida, a outra medida padrão é a da lingueta aqui da porta. Então, o padrão são sempre 3 linhas, tá? Então,
para deixar a porta ajustada. E a outra medida é o alinhamento do vidro com a lingueta da porta. Então, ó, aqui no vidro nós temos essa linha de alinhamento e ela tem que bater certinho aqui, ó, com a ponta da lingueta. Então, significa que a porta está nivelada. Para verificar a vedação da porta com a borracha, você vai precisar de uma folha de papel e você vai colocar ela nos 4 cantos, né? Então, na parte superior, na lateral esquerda, na lateral direita e na parte inferior. Então, vou mostrar para vocês. Coloquei na parte superior a minha folha, ela precisa sair com uma certa resistência, ela não pode rasgar e nem sair facilmente, porque senão significa que a minha borracha não está em contato com a minha porta e não está vedando de maneira correta. Vocês precisam fazer esse teste nos 4 cantos. Precisam verificar se a borracha da porta não está danificada. Se ela estiver danificada, vocês precisam recomendar a substituição, porque se a borracha é danificada, ela causa falta de padronização, de uniformidade dentro da câmara de cocção e vazamento de água durante o processo de lavagem. O sensor S3 da porta fica localizado aqui na parte inferior. Então, para vocês saberem se a porta está dando contato com o sensor, vocês fecham a porta e verificam aqui na janela de dado se o contato de S3 mudou para close. Bom, agora nós vamos olhar o estado físico das nossas barras de LED. Então, a gente vai abrir aqui o vidro, ó. Então, primeiro e segundo vidro. E aqui já tá a nossa ótica do LED. Então, a gente precisa verificar se ela já não tá com algum indício de derretimento ou se ela está danificada, tá? Se ela tiver nessas condições, é preciso substituir a mesma, tá? O importante também é que o cliente não pode borrifar nenhum produto químico aqui para limpar esse sistema de LED, tá? Então, aqui a limpeza é apenas com um pano sem produto químico. Outro ponto que vocês precisam verificar também é o posicionamento correto aqui dos vidros. Então, em equipamento que tem LED na porta, nós temos 2 vidros internos. Então, o vidro do meio, que é o que fica entre a porta e o vidro da câmara de cocção, ele tem essa chapa. Então, é isso que diferencia o vidro do meio desse vidro que fica em contato com a câmara de cocção. Então, esse vidro, ele sempre tem que ficar no meio e essa chapa aqui, ó, ela tem que ficar colada com esse vidro. Então, essa é a posição correta. Vamos verificar se essa lingueta tá travando certinho aqui na parte de metal do vidro. Outro ponto também, que são amortecedores aqui do vidro, então eles precisam estar aqui na barra de LED, tá? Então, se tiver sem, vocês precisam orçar para o cliente aí a substituição. Vocês precisam verificar se a lâmpada interna da câmara de cocção está funcionando e se aqui na parte do visor dela não apresenta nenhum indício aí de umidade, né? Ou se até mesmo esse vidro aqui não está danificado, porque se tiver danificado, vocês precisam recomendar a substituição para o cliente. Sobre o sistema de iluminação de LED. Com a porta fechada, as 2 barras, tanto do lado da maçaneta quanto do lado da dobradiça, precisam acender. E a lâmpada interna da câmara de cocção, ela vai apagar. No momento que eu abro a porta, a barra de LED do lado da dobradiça da porta, ela tem que apagar. E a barra de LED do lado da maçaneta, ela tem que acender. Então, esse é o funcionamento correto do sistema de LED. Além disso, a lâmpada interna da câmara de cocção também precisa acender. Se essa configuração não estiver funcionando, a primeira coisa que vocês precisam verificar é se o cliente não alterou o modo de funcionamento do sistema de LED na parte de configurações. Para isso, vocês vão acessar o símbolo do forninho, engrenagem, iluminação da câmara de cocção
E aqui tem a opção do cliente desligar todo o sistema de iluminação. Então, tanto a luz da câmara de cocção quanto as barras de LED, elas vão ficar apagadas, tá? A outra opção é acender toda a iluminação e eu ajustar aqui o tempo que eu quero que a barra de LED do lado direito fique acesa, que é a barra do lado da maçaneta. Durante a retirada do rack, vocês precisam verificar se nenhum desses trilhos aqui, ó, estão soltos. Então vocês precisam checar nos dois racks, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, e aí se tiver solto, vocês precisam passar um orçamento pro cliente ou de um novo rack ou da solda do mesmo. Durante a retirada do defletor de ar, vocês precisam verificar aqui a cestinha do defletor, né, onde a gente coloca a pastilha, se a mesma está bem fixa aqui através dos rebites e se ela não está danificada na parte interna. Durante a retirada do rack e do defletor de ar, verifiquem se os pinos superiores, né, tanto os que seguram o rack quanto os que seguram o defletor de ar estão fixos, né, se eles não estão danificados. Se eles estiverem danificados, vocês precisam substituir, né? Colocar na OS de vocês a necessidade de substituição. Além dos pinos superiores, também tem os pinos inferiores e também os pinos do lado direito do trilho. Estamos aqui na nossa tela, no nível de serviço, e agora vamos verificar o histórico de erros do equipamento. Então, vamos entrar em diagnóstico, histórico de erros de serviço. E vamos verificar aqui quais são os erros que foram apresentados nos últimos 15 dias. Porque são esses erros que a gente vai entrar mais em detalhes durante a manutenção preventiva. Então, por exemplo, aqui temos Service 10. O Service 10, a última vez que ele apresentou foi dentro dos 15 dias. Então, nesse caso, a gente, além de testar a bomba, que é a M4, né, a bomba de esvaziamento do gerador de vapor, a gente precisa desmontar ela, desconectar ela aqui do gerador de vapor, abrir ela para verificar se não tem nada na parte interna que possa estar travando o funcionamento dela, tá? Outro exemplo também é se o equipamento apresentar Service 25, 110 ou 120. Então, esses services estão relacionados às bombas e vocês precisam desmontar essas bombas durante a preventiva e verificar as mesmas, tá? A gente não vai mais resetar o histórico de erros, tá bom? A gente só vai resetar o histórico de erros se a gente trocar esses componentes. Se a gente não trocar o componente, a gente não reseta mais o histórico de erro. Apenas faz a verificação através da função teste e da peça física. Agora, nós vamos desmontar aqui o sistema do ar quente, sistema de gás do ar quente, para a gente conseguir ter acesso ao queimador e ao eletrodo do ar quente. E também vamos desmontar aqui, ó, soltar o eletrodo do vapor. Inicialmente, vamos desligar o equipamento, tirar o equipamento da tomada, fechar o registro de gás do cliente e vamos desmontar aqui o nosso sistema de ar quente. Então, vamos precisar de uma chave canhão 8. O que segura o nosso sistema aqui do ar quente são dois parafusos aqui na parte de trás do motor soprador, tá? Então, antes de soltar ele, retire todos os cabos, desconecte tudo. Terra. Se tiverem alguma dúvida, tirem uma foto antes, tá? De como está posicionado as mangueiras, os cabos, porque principalmente o equipamento 61, ele é bem compacto. Então depois tudo que tem que entrar da mesma forma, senão você não vai conseguir fechar a lateral. Solte então aqui a mangueira de oxigênio do equipamento. E como o nosso equipamento ele é um 61, para a gente conseguir retirar aqui o sistema do ar quente, a gente vai precisar aqui desconectar as mangueiras de gás.
tá? Então, eu vou soltar aqui as nossas mangueiras de gás. Lembrando, façam isso sempre em X, tá? Soltei aqui a nossa mangueira de gás, só uma, então. E cuidado aqui com relação à mangueira, para vocês não perderem essa vedação, tá? Então, o ideal é você passar uma fita aqui, para não correr nenhum risco de perder. E agora a gente vai retirar o nosso sistema do ar quente. Soltei os parafusos, agora eu vou retirar o nosso motor soprador. Então aqui temos o sistema de gás do ar quente. Agora nós vamos retirar aqui o nosso queimador, tá? Então, cuidado para não aquecer muito o equipamento durante a medição de pressão, porque senão vai ficar bem difícil de tirar essa parte, tá? Porque ele vai ficar bem quente. E vamos soltar as 8 porcas que tem aqui em volta. Cuidado aqui com o terra, tá? Então, olhem onde fica o terra. O terra depois tem que entrar no mesmo parafuso. E vamos soltar tudo. Com relação ao eletrodo do ar quente, vocês precisam verificar se essa cerâmica aqui, ó, não está solta. Se ela estiver, vocês precisam trocar o eletrodo de ignição. Vocês precisam também, para retirar qualquer resíduo dele, tá? Então, vocês precisam lixar esse eletrodo. Com relação ao queimador, se identificarem alguma obstrução que possa afetar a corrente de chama do equipamento, vocês precisam substituir o queimador. Durante a manutenção preventiva, vocês também precisam verificar se o trocador de calor não está danificado, tá? Então, vocês vão olhar através da câmara de cocção se não há nenhum dano visível ao trocador de calor. Se não houver, vocês vão fazer um segundo teste, que é colocar uma lanterna aqui na parte interna do equipamento e verificar lá dentro da câmara de cocção se há algum fecho de luz lá. Se houver algum fecho de luz, significa que o trocador de calor está furado e ele precisa ser substituído. Então, colocar um fecho de luz aqui. Então, aqui na nossa câmara de cocção, vocês vão verificar se está saindo algum fecho de luz aqui no nosso trocador de calor. Detalhe, esse trocador de calor, o queimador, ele fica na posição vertical. Porém, em alguns equipamentos, 202, 102, o queimador, ele vai ficar na posição horizontal. Então, vocês têm que olhar se não há fecho de luz saindo lá na parte de trás do trocador de calor, tá? Então, porque geralmente o defeito do trocador de calor é na saída aqui, ó, pra minha tubulação. Retirei aqui agora o nosso eletrodo do vapor, ó, e vou fazer a mesma coisa com ele. Vou lixar o nosso eletrodo para retirar qualquer resíduo. Certo? Fez isso, agora é só montar o eletrodo do vapor aqui dentro do gerador novamente. Na manutenção preventiva, também vamos verificar se os discos de pré-mistura do sistema de gás não estão danificados. Para isso, antes de soltar os discos, vou fazer uma marcação aqui, ó, com um canetão, para indicar que essa é a posição de instalação dos meus discos. E vou soltar esses 3 parafusos, esse e esse que está aqui atrás. É importante também vocês se atentarem aqui com relação à mangueira de compensação, tá? Que depois ela precisa estar encaixada nessa mesma posição, porque senão isso pode afetar a queima e a análise de gás. Então, vamos soltar.
Soltamos os nossos parafusos e agora vamos tirar a válvula de gás. Então, tiramos a válvula de gás e agora, antes de desmontar essa peça preta, essa parte aqui, ó, preta do disco de pré-mistura, vamos fazer uma marcação também aqui, ó, na mesma direção da outra que a gente fez anteriormente. Ó, então, pra gente saber que essa é a posição desse disco aqui na parte superior. Se possível também, ó, puxa um pouquinho aqui, ó, pra parte inferior, ó. Tá? Pra ficar bem marcado. E agora sim, a gente vai retirar os discos de pré-mistura. A capa. E aqui a gente tem acesso. Então, verifiquem se esse disco aqui, ó, essa parte não está danificada, se não tem nenhuma obstrução aqui no meio dessas aletas, ou se até mesmo elas não estão danificadas, derretidas, tá? Então, verifiquem isso durante a manutenção preventiva. Verifiquem aqui também se não está danificado. Verificou, é só montar novamente, seguindo a mesma direção. Ó. Coloca aqui, ó. Deixou, agora é só montar a válvula de gás novamente em cima. Depois da verificação do disco de pré-mistura, aí é só remontar os discos com a válvula, seguindo a marcação feita inicialmente. Feito isso, é só reinstalar no equipamento. Lembrando que vocês precisam fazer isso com todos os sistemas de aquecimento. Então, ar quente superior, ar quente inferior e vapor. Reinstalamos o nosso eletrodo do vapor aqui, após a verificação. Já instalamos também o nosso queimador. E agora, antes de posicionar aqui o nosso sistema, né, de aquecimento, a gente vai verificar as mangueiras de oxigênio, tá? Então, a gente vai verificar se não há nenhuma obstrução nelas. Para isso, vamos utilizar um fio. Então, vocês vão pegar um pedaço de fio e passar dentro dessas mangueiras, para ver se não há nenhuma obstrução. Então, vocês vão fazer isso com todas as mangueiras de oxigênio. Tá? Então, feito isso, vamos reinstalar o nosso sistema de aquecimento.